Aqui quem fala é a professora Fernanda e hoje nós vamos conversar sobre equação do segundo grau. Considere um terreno retangular cujo comprimento mede 20 metros a mais que a largura. Determine as dimensões do terreno para que ele tenha área igual a 1.500 metros quadrados. Bom, o nosso terreno é retangular, então a gente vai começar desenhando um retângulo. O texto também afirma que o comprimento mede 20 metros a mais que a largura. Eu não sei quanto que é a largura, então eu vou chamar a largura de x, e já que o comprimento mede 20 metros a mais que a largura, eu vou chamar de x mais 20. E aí tem uma outra informação, para que ele tenha área igual a 1.500 metros quadrados. Bom, a área tem que ser 1.500 metros quadrados e eu anotei isso daqui agora. Já que a gente está falando de área, a gente precisa lembrar que a área de um retângulo é dada pela fórmula base vezes a altura. No caso aqui, a base é x mais 20 e a altura é x. Então, eu vou fazer x mais 20 vezes x igual a 1.500. Base vezes altura igual a 1.500. Aqui faltou um detalhe, foi proposital. Quando eu substituo a base por x mais 20, eu preciso colocar o x mais 20 entre parênteses, para que a base inteira multiplique a altura x. Agora, a gente vai realizar a distributiva. O x está multiplicando o x, que dá x ao quadrado. E depois o x está multiplicando o 20, que dá 20x, mais 20x. E isso continua sendo igual a 1.500. Essa é uma equação do segundo grau também. O nosso x está elevado ao quadrado, por isso a gente diz equação do segundo grau. A gente consegue identificar que o a é 1, que o b é 20 e que o c, eu estou na dúvida. Antes de falar do c, vamos organizar essa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 20x menos 1.500. O 1.500 estava no segundo membro. Eu escrevi no primeiro membro e, já que não ficou ninguém do outro lado, igual a zero. Agora ela está organizada. Eu já posso afirmar que o c é igual a menos 1.500. Para a gente determinar quais são os coeficientes da equação do segundo grau, ela precisa estar organizada. Ela precisa estar com todos os valores à esquerda da equação e do outro lado precisa ser zero, porque senão a gente vai acabar errando algum coeficiente. Nesse caso aqui, a gente erraria o c, né? Talvez alguns dissessem que o c era 1.500, mas não. Ele precisa estar junto com os outros no primeiro membro e do outro lado precisa ser zero. Então, c é menos 1.500. Essa daqui é a forma reduzida da equação do segundo grau. Quando a gente organiza a equação do segundo grau, todas as parcelas no primeiro membro e no segundo membro igual a zero, a gente chama de forma reduzida da equação do segundo grau. E a gente só avalia os coeficientes a, b e c nessa forma. Agora a gente vai ver a forma e a composição da equação do segundo grau. Eu vou trabalhar com uma equação do segundo grau de forma genérica. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você já sabe que a, b e c são números reais e que o a não pode ser zero. Essa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é a forma normal ou reduzida de uma equação do segundo grau. Foi o que a gente viu agora. Na equação, a gente identifica os coeficientes e também a incógnita. A, b e c são os coeficientes. O coeficiente a acompanha x ao quadrado, sempre. O coeficiente b acompanha x e c é o termo independente. Na nossa equação, a incógnita é x. X é o valor que nós queremos descobrir. A gente vai ver agora alguns exemplos. Na primeira equação, x ao quadrado menos 7x mais 10 é igual a zero. Então, eu sei que a é igual a 1, porque o coeficiente é 1 quando não aparece nenhum coeficiente acompanhando o x ao quadrado. O b é menos 7 e o c é 10. Na segunda equação, 8x ao quadrado menos 4x igual a zero, eu sei que a é igual a 8 e que b é igual a menos 4, mas eu não sei quanto que é c. Bom, se o c não aparece, assim como na função do segundo grau, na função quadrática, a gente vai afirmar que o c é zero. Mais um exemplo, menos 3x ao quadrado mais 2 igual a zero.
A igual a menos 3, que é quem acompanha x ao quadrado. O termo independente C é igual a 2, e eu não sei quanto que é B. Bom, novamente, o B, que é quem acompanha x, não aparece, e se ele não aparece, B é 0. Último exemplo, 9x ao quadrado é igual a 0. Eu sei que A é igual a 9 porque é quem acompanha x ao quadrado. Mas quanto será B e C? Bom, o termo que acompanha x não aparece e o termo independente também não aparece. Então, B é igual a C e os dois são iguais a 0. Vale a pena você anotar aí que A representa o coeficiente do x ao quadrado, B é o coeficiente de x e C é o termo independente. Agora a gente vai trabalhar as classificações das equações, equações completas e equações incompletas. Uma equação é completa quando B é diferente de 0 e C também é diferente de 0. Bom, a gente precisa levar em consideração que o A é sempre diferente de 0, então a gente nem precisou escrever. Mas o B e o C eventualmente podem ser 0. Mas para a equação ser completa, o B e o C não podem ser 0. Vamos ver aqui alguns exemplos. 3x ao quadrado mais 8x menos 1 é igual a 0. E x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Eu vou pedir para você pausar o vídeo, me dizer quais são os coeficientes e daqui a pouco eu corrijo. Bom, na primeira equação eu tenho A igual a 3, B igual a 8 e C igual a menos 1. A acompanha x ao quadrado, B acompanha x e C é o termo independente. Na letra B eu tenho A igual a 1, porque o coeficiente de x ao quadrado não aparece, isso indica que eu tenho 1x ao quadrado. O B é igual a menos 6, porque eu tenho menos 6x. E o C, que é o termo independente, é 5. A gente percebe que em todas as situações, A, B e C foram diferentes de 0. A é sempre diferente de 0 e nessas equações B e C também foram diferentes de 0. Por isso as equações da letra A e da letra B foram classificadas como equações completas. Agora a gente vai ver exemplos de equações incompletas. Nas equações incompletas, o B pode ser 0, o C pode ser 0 ou os dois juntos podem ser 0. Na letra A gente tem 5x ao quadrado menos 8x igual a 0. Na letra B, a gente tem x ao quadrado menos 15 igual a 0. E na letra C, a gente tem 4x ao quadrado igual a 0. Eu vou pedir para você pausar o vídeo, identificar os coeficientes e daqui a pouco eu corrijo. Vamos lá, vamos à correção. Na equação 5x ao quadrado menos 8x igual a 0, o coeficiente A é igual a 5, porque 5 acompanha x ao quadrado. O coeficiente B é igual a menos 8, porque menos 8 acompanha x. E o coeficiente C é igual a 0, porque a equação não exibe o termo independente. Na equação x ao quadrado menos 15 igual a 0, eu sei que A é igual a 1, porque 1 acompanha x ao quadrado. B é igual a 0, porque a gente não tem o coeficiente acompanhando x. E C é igual a menos 15, porque menos 15 é o termo independente. Na equação 4x ao quadrado igual a 0, eu sei que A é igual a 4, que B é igual a 0, porque a gente não tem o coeficiente acompanhando x, e o termo independente também é 0. Então, na letra A, C igual a 0, na letra B, B igual a 0, e na letra C, tanto B quanto C são iguais a 0. Essas características, ter o coeficiente B igual a 0, o coeficiente C igual a 0 ou ambos os coeficientes iguais a 0, fazem com que as equações trabalhadas nesses exemplos sejam equações incompletas. A gente vai ver agora as raízes da equação do segundo grau. Quando a gente resolve uma equação do segundo grau, a gente encontra as suas raízes. Agora, o que são raízes? Raiz é um número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, transforma numa sentença verdadeira. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Menos 1 é raiz da equação x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0? Bom, pelo que o texto diz, raiz é um número real que, ao substituir a incógnita de uma equação, transforma numa sentença verdadeira.
Ou seja, eu preciso pegar esse número, menos 1, que eu estou perguntando se é ou não raiz, eu preciso substituir na incógnita e avaliar se a sentença vai ser verdadeira ou não. Então, antes de avaliar, eu vou substituir. No lugar de x, eu vou colocar menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1, menos 2, igual a 0. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 1 vai dar mais 1. E o menos 2 a gente só repete. 1 mais 1 dá 2. E 2 menos 2 dá 0. Quando a gente escreve 0 igual a 0, a gente encontra uma sentença verdadeira. E se essa sentença é verdadeira, pela definição de raiz, menos 1 é sim uma raiz da equação. Vamos ver outro exemplo agora. 1 é raiz da equação x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0? Bom, para descobrir se 1 é raiz, eu vou substituir o x por 1. Vai ficar 1 ao quadrado menos 1 menos 2 igual a 0. 1 ao quadrado dá 1, então a gente tem 1 menos 2 igual a 0. 1 menos 1 dá 0 e 0 menos 2 dá menos 2. A sentença ficou menos 2 igual a 0. Essa é uma sentença falsa. Por isso, 1 não é raiz da equação. Último exemplo, eu quero saber se 2 é raiz da equação x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Eu vou substituir a incógnita x por 2. 2 ao quadrado menos 2 igual a 0. 2 ao quadrado dá 4, o restante eu repeti. Menos 2 igual a 0. 4 menos 2 dá 2, então a gente ficou com 2 menos 2 igual a 0. E 2 menos 2 dá 0. Então, a sentença final foi 0 igual a 0, que é uma sentença verdadeira. Isso significa que 2 é a raiz da equação. Então, para essa equação, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, a gente encontrou duas raízes, o menos 1 e o 2. O conjunto formado pelas raízes de uma equação denomina-se conjunto verdade ou conjunto solução. Então, para aquela equação que a gente trabalhou, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, a gente tem um conjunto solução, que é o conjunto que contém os números menos 1 e 2, porque menos 1 é a raiz da equação e 2 também é a raiz da equação. Agora a gente vai ver mais um exemplo em que saber o que são as raízes de uma equação vai nos ajudar. Aqui eu peço para determinar os coeficientes a, b e c, sabendo que 2 é a raiz da equação. Essa equação está um pouco esquisita, né? 2p menos 1x ao quadrado menos 2px menos 2 igual a 0. Eu tenho uma equação do segundo grau, porque a incógnita x está ao quadrado, mas os coeficientes a e b não estão da forma como a gente está acostumado a ver. O coeficiente a, por exemplo, que acompanha x ao quadrado, ele está expresso por 2p menos 1. E o coeficiente b, que é quem acompanha x, nessa situação é menos 2p. O enunciado pediu para a gente determinar quais são os coeficientes a, b e c, então antes a gente vai precisar descobrir quem é p. Bom, para descobrir a gente vai usar a informação de que 2 é raiz da equação. Porque quando um número é raiz da equação, a gente substitui no valor da incógnita e encontra uma sentença verdadeira. Então eu vou substituir o x por 2. Vai ficar 2p menos 1 vezes 2 ao quadrado menos 2p vezes 2 menos 2 igual a 0. 2 ao quadrado é igual a 4, então vai ficar 2p menos 1 vezes 4. E menos 2p vezes 2 dá menos 4p. E o menos 2 eu repeti. Agora eu preciso lembrar que 2p menos 1 vezes 4, a gente realiza uma distributiva. 4 vezes 2p e depois 4 vezes menos 1. 4 vezes 2p dá 8p e 4 vezes menos 1 dá menos 4. O resto eu repeti. Menos 4p menos 2 igual a 0. 8p menos 4p dá 4p. E menos 4 menos 2 dá menos 6. E isso continua sendo igual a 0. Eu vou agora escrever o menos 6 no segundo membro. Menos 4 igual a 6. E o 4 agora vai dividindo. P igual a 6 dividido por 4. Consequentemente, P é igual a 1,5. Agora que eu já sei que o P é igual a 1,5, eu posso descobrir quanto é o coeficiente A e quanto é o coeficiente B, apenas trocando P por 1,5. A vai ser igual a 2 vezes 1,5 menos 1. 2 vezes 1,5 dá 3, e 3 menos 1 é igual a 2. O coeficiente A é igual a 2.
O coeficiente b é menos 2p, então é menos 2 vezes 1,5. Então, b é igual a menos 3. O coeficiente c já estava explícito na equação, c é igual a menos 2. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Na próxima aula, nós vamos aprender a encontrar raízes de equações do segundo grau. Então, até lá e bom trabalho!